né? Vamos lá abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós começamos na semana passada uma série de estudos nas 7 igrejas do Apocalipse. Nós vemos na semana passada Apocalipse, capítulo 1. Como introdução às 7 cartas, né? E aí, nós agora vamos tratar cada carta um domingo, pelas próximas semanas. Inclusive, no último final de semana de setembro, nós vamos ter nossa conferência missionária. Então, nós vamos receber aqui o pastor Diego, que vem da Índia, falar aqui com a gente. E ele e sua esposa indiana, chamada Rema, estará conosco aqui. Uma mosca aqui dentro. Vamos lá, ler a palavra do Senhor? Bom ver vocês também, viu, Késia e Ítalo. Coisa boa ver vocês aqui. Késia, mamãe, né? Ainda tá, né? É bom perguntar, minha filha, essas coisas. Vamos lá, capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de couro. E ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, colocamos nossas vidas diante de Ti, sabendo que somos pecadores, sabendo que nosso coração é enganoso, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Como diz o texto, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu ir ao seminário, eu fiz uma faculdade, né? Sempre repito isso, mas eu me lembro que em um determinado momento da faculdade entrou em febre. Ficou muito comum um negócio chamado atlética. Esse negócio chamado atlética era um grupo de pessoas que se reuniam para 2 coisas especificamente. A primeira delas era jogar. Então, a gente fazia campeonatos e eu sou apaixonado por esportes. Então, eu jogava vôlei, handebol, basquete, futsal. Tudo que tinha lá para jogar, eu gostava de jogar e me envolvia muito com essa atlética por causa disso. Mas um segundo motivo pelo qual essa atlética existia era por causa de cachaça mesmo. O povo gostava de fazer festa e seguir por esse ramo, né? E eu me lembro de um determinado dia que eu estava num churrasco. E aí, eu fui nesse churrasco para comemorar o primeiro campeonato que nós tínhamos ganhado como atlética. Cheguei lá no churrasco e eu vi a movimentação do churrasco, e aquele churrasco. E chegou um determinado momento que eu parei assim, e fiquei olhando aquelas pessoas naquele churrasco, o meio que eu estava envolvido, as músicas que tocavam naquele churrasco, a vida das pessoas daquele churrasco, e eu fiz a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar nesse lugar? Esse ambiente não é o meu ambiente, esse lugar não é o meu lugar, mas o que é que eu estou fazendo aqui? O que acontece muitas vezes é que
de forma bem devagar e de forma bem gradual, a gente, infelizmente, vai caminhando por caminhos tortuosos. A igreja de Éfeso não é muito diferente, não está muito distinto disso. A carta começa já mostrando o seu destinatário no versículo 1. Não sei se o Vitor vai colocar ali. Tu vai colocar, Vitor? Então eu vou te requerer, hein? A carta começa com o seu destinatário dizendo o seguinte: ao anjo da igreja, ao pastor dessa igreja em Éfeso, escreve. O Espírito Santo escreve a carta dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A carta é para quem? Primeiro, a carta é para as 7 estrelas. As estrelas aqui são representadas pelos líderes, pelos pastores da igreja, e os candeeiros a própria igreja. A carta é para o líder, para que o líder passe à igreja tudo aquilo que ele tem a falar sobre aquela igreja. E quem é a igreja de Éfeso? O Império Romano tinha 4 grandes cidades. E o Éfeso fazia parte de uma dessas grandes cidades. Tinha algo em torno de 250 mil habitantes, ou seja, para aquela época é um número expressivo, uma cidade dessa. Mas a cidade de Éfeso, ela tem uma característica bem interessante, que é a seguinte: primeiro, muito rica. A cidade de Éfeso, ela não ficava no litoral, mas ela ficava perto do litoral, a ponto de quando Alexandre o Grande conquista a cidade de Éfeso, ele tira a cidade de Éfeso do continente e passa a levar ela para o litoral, para que ela seja um hub muito importante ali dos portos, das rotas entre Grécia, Turquia e Jerusalém. Essa cidade vai se tornando cada vez maior e cada vez mais rica. Mas além disso, meus irmãos, ela é uma cidade extremamente religiosa. Existe na cidade de Éfeso uma igreja, vamos dizer assim, né? Um templo religioso chamada Artemision. E esse templo religioso é dedicado à deusa da fertilidade chamada Artemis, no que dentro da proposta romana é conhecida como Diana. E a ideia é que esse templo não ficava na cidade, ele ficava um pouquinho mais distante da cidade, e ali existiam os prostitutos e as prostitutas cultuais. Quando Domiciano, que é o imperador dessa época em que o livro de Apocalipse foi escrito, toma conta do império, essa cidade de Éfeso passa a ser a cidade principal do culto ao imperador. Agora vamos imaginar, o nosso terreno aqui da igreja, ele é 20, se eu estiver errado, me corrija, tá, Helio Marcos, por favor. Ele é 20 por 50, não é isso? Ele é 50 de... Me ajuda aí, é 50, né? 50 de profundidade. O templo tinha só de comprimento 129 metros e meio de comprimento. Além disso, tinha 67 metros de largura. O templo tinha 127 pilares de 18 metros de altura de puro mármore. Imagina, mestre. Acho que mármore é caro, né? Pelo que eu entendo, assim, eu não entendo muito, mas é muito caro. E tinham 18 metros de altura os 127 pilares. Sabendo disso, Domiciano falou assim: não, Éfeso vai ser o lugar da minha adoração. E todo imperador romano tinha esse negócio de querer ser adorado. É para essa cidade que João manda essa carta. Mas essa igreja de Éfeso tem pontos fortes. Vitor, versículo 2. Vamos olhar. O texto começa dizendo que o Senhor da igreja, Cristo, conhece as obras dessa igreja.
Percebam que no versículo 1 diz que o Senhor é quem conserva, uma palavra grega chamada kraton. Conservar no sentido de agarrar. O Senhor é quem agarra a sua igreja e Ele conhece as obras. Dois destaques à igreja de Éfeso. Está aí. Primeiro, o seu labor e a sua perseverança. Essa é a marca da igreja de Éfeso. Sobre o labor, olha o que é que ele fala. Eu admiro vocês, eu conheço vocês, acho que isso é um ponto forte de vocês, porque vocês têm como labor, vocês não suportam homens maus. E vocês colocam à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Primeiro ponto, labor, e a característica do labor é, olha, vocês são muito bons em identificar um falso profeta. Vocês são bons demais em algo que na teologia a gente chama de ortodoxia. Se alguém vai pregar na igreja de vocês, vocês sabem se está falando de uma teologia pura ou não. A palavra labor aqui ela é muito forte, é algo incansável. Vocês são rigorosos em olhar para os falsos profetas e despachá-los da igreja de vocês. Um ponto importante aqui é o aspecto de que esses apóstolos, olha como diz ali, eles se declaram apóstolos. Eles mesmos se auto-intitulam de apóstolos. Eles mesmos se auto-intitulam de alguém enviado por Deus, colocado por Deus, em um sintoma, uma característica de alguém que está continuando o colégio apostólico. Está muito diferente de hoje, não? Apóstolo era aquela pessoa levantada por Deus que tinha pelo menos duas características. Primeiro, viu ao Senhor e viu o que Cristo fez. Será que esses apóstolos viram? Cristo já tinha morrido algo em torno de 50, 60 anos. E esses apóstolos se intitulavam disso. E agora Cristo olha para essa igreja e diz assim, olha, parabéns, porque vocês sabem identificar um falso mestre. A segunda característica da igreja é perseverança, e ele vai explorar mais isso no verso 3. Pode passar, Vitor. Por que perseverança? Porque no meio da perseguição dada por Domiciano, vocês têm suportado provas por causa do nome de Cristo. E vocês não deixaram com que isso esmurecessem vocês. Tá difícil? Tá. Estamos sofrendo? Estamos. Estamos apanhando? Estamos. Estamos perdendo emprego? Estamos. Mas continuamos firmes no Senhor. Então nós vimos o destinatário, nós vimos os dois pontos fortes. Mas a igreja tem ponto fraco. E é interessante porque só tem um ponto fraco. Só que esse ponto fraco é crucial para a igreja. Quer ver? Verso 4, Vitor. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Olha, vocês são muito bons de Bíblia. Vocês são muito bons de exegese. Vocês são muito bons de teologia. Vocês mal sentem o cheiro de uma heresia, vocês já jogam fora. Mas vocês esqueceram do principal. Vamos identificar o que é esse primeiro amor? Hoje de manhã, a Gleice fica tentando, viu, Alves? Ela fica tentando querer saber da pregação antes, né? Aí ela veio falar para mim, já querendo que eu falasse o que era o primeiro amor hoje de manhã, depois da escola dominical. Muitas igrejas e muitos teólogos entendem da seguinte maneira,
que o primeiro amor é aquele primeiro amor da conversão. Que eu prefiro traduzir esse sentimento como paixão. Parece que, por exemplo, no nosso caso presbiteriano, né? Eu mesmo nasci na igreja, e a impressão que eu tenho na minha vida é que esse negócio dessa paixão exacerbada, assim, parece que eu nunca tive, não. Aí a gente se depara com um texto desse, a gente fala bem assim, nossa, eu preciso daquele fogo, daquela paixão por Cristo. Eu preciso daquele sentimento aflorado por Cristo. Não concordo com essa proposta. Primeiro que a palavra utilizada aqui é amor, não é paixão. E amor traz para a gente pelo menos um sentido, compromisso. E normalmente gente apaixonada demais tem pouquíssimo compromisso com o Senhor. Né? Gente apaixonada demais, ela tem um problema sério de constância. Eu não gosto dessa linha. Tem outros teólogos que dizem o seguinte, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, né, famoso, conhecido. Ele fala que esse primeiro amor traz dois sentidos. O primeiro sentido é um pouco desse amor inicial da conversão. E no segundo sentido, um pouco do trabalho evangelístico da igreja. Já começou a ficar mais interessante. Um outro cara chamado Grant Osborne, professor nos Estados Unidos, especializado em Novo Testamento, no Apocalipse, ele diz o seguinte, que esse primeiro amor, ele está relacionado com a obediência ao Senhor, que gera, consequentemente, a obediência ao próximo. Então, a proposta dele é, volta para o Evangelho, para a palavra do Senhor, que diz o quê? O que você precisa fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para ele, voltar ao primeiro amor é voltar ao cumprimento do mandamento. Faz sentido. Faz sentido. Mas eu tenho uma outra proposta. Inclusive, uma proposta que eu só vi um homem falar, que é o meu professor de mestrado, que ele traz uma proposta maravilhosa, que ao meu ver faz muito mais sentido ao texto, mas eu não consigo ver em nenhum outros teóricos daqueles que eu li, que é o seguinte. O texto fala para a gente no versículo 4, primeiro amor. O que significa primeiro? Começo. Portanto, o entendimento do meu professor é o seguinte: voltar ao primeiro amor é voltar para o começo. Que começo? Do Evangelho do Senhor Jesus? Também. Mas no tempo de Jesus, a proposta do meu professor não é essa. A proposta do meu professor é muito simples. Nós precisamos voltar à adoração ao Senhor. Como assim? Irmãos, eu quero explicar bem explicadinho, sabe por quê? Porque depois eu não quero problema. Tá bom? Até estava explicando para a Priscila hoje à tarde, viu, Gleice? Escapei de você, mas não escapei da Priscila. Essa ideia da paixão exacerbada, essa eu renego totalmente. A proposta do Hernandes Dias Lopes para cá, eu já consigo conversar muito bem com elas e a gente vai se deparar com essa realidade. A questão é que meu professor traz um pouco mais ao fundo essa ideia. E eu quero que a gente olhe para o verso 5, para a gente poder entender melhor isso aí. Coloque aí, Vitor. Ué, Vitor, já tirou, Vitor? Verso 5. Cristo vai olhar para essa igreja e vai falar bem assim, olha, vocês pecaram no primeiro amor, mas eu quero que vocês lembrem de onde vocês... Vamos lá. Primeiro lugar que caiu, Jardim do Éden. Primeira queda, Jardim do Éden. Aí ele continua, arrepende-te.
e volta às práticas das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Coloca aí Gênesis 1:28, Vitor, por favor. Essa é a primeira vez que nós vemos obra na Bíblia. Está lá. Deus abençoou, e quando Ele cria o ser humano e Ele coloca propósito no ser humano sobre obras, Ele fala isso aí. Ó. Ele manda ser fecundo, Ele manda multiplicar. Ele manda encher a terra, Ele manda sujeitar a terra, Ele manda dominar sobre os homens e sobre os animais. Essas são as primeiras obras. A minha proposta aqui é que o apóstolo João está falando assim, vocês no meio dessa caminhada da igreja, vocês perderam o essencial, o básico, o simples. Vocês perderam o começo. Eu me lembro quando eu fazia crossfit, até o Júlio está ali, né? A gente era parceiro de crossfit. E o meu professor, o Charles, falava bem assim, Caio, o seu problema é que você erra na base. Mas quem quer voltar para a base? Quem quer voltar para a base? Esses dias eu estava jogando bola com o Cauã do Edmilson. E eu falei bem assim, Cauã, antes de você aprender a chutar, aprende a tocar a bola. Que é o básico. Futebol é posse de bola, é toque de bola. É o simples. Está aí o simples. Primeiro, sede fecundo e multiplicar. Família, fazer menino, proliferar. Segundo, sujeitar, dominar a terra, trabalhar. E terceiro, encher a terra. O que é encher a terra? Espalhar o evangelho do Senhor por toda a terra. Essa é a minha proposta. Então a minha proposta é o seguinte, vocês perderam o básico. Família, trabalho e pregação do evangelho. Trabalho tomou um lugar que não era para tomar, a família perdeu um lugar que não era para perder, e a pregação do evangelho é essa mesmo que foi embora. Vocês de Éfeso são bons demais. Olha, parabéns porque vocês têm trabalhado na ortodoxia, vocês têm perseverado no meio da perseguição, mas vocês esqueceram do mínimo, que é adorar a Deus. Era só isso. Onde que está escrito isso? Aí. O nosso catecismo, na primeira pergunta, diz o quê? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso que no verso 5, pode voltar lá, Vitor. Ele diz o seguinte: meus queridos, lembrem-se de onde vocês caíram. Lembrem-se de onde vocês perderam o básico. Portanto, agora vocês precisam se arrepender. E se arrepender aqui é a palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de coração. E sempre falo isso e eu gosto muito de repetir. Quando nós estamos falando de coração, nós não estamos falando de comportamento. Porque você pode ter uma família, você pode trabalhar e você pode pregar o evangelho e você não está adorando a Deus. Vou pegar o exemplo do seu Ademir. Faz tempo que eu não falo do seu Ademir, né, seu Ademir? Vou pegar o exemplo do seu Ademir. Essa semana, rapaz, seu Ademir faltou na reunião de oração, vocês acreditam? Na terça-feira, seu Ademir faltou. Fiquei preocupado. Falei, rapaz, o que é que aconteceu? Na quarta-feira, seu Ademir faltou de novo. Aí a irmã Valéria me mandou mensagem: pastor,
o Adi está doente. Na quinta-feira eu fui lá no seu Ademir. Seu Ademir, está tudo bem, seu Ademir? Não, já estou melhor. Estou melhor. Hoje eu vou lá na reunião de oração. A mudança de coração é: por que o seu Ademir vem na reunião de oração? Porque se o seu Ademir está vindo para a reunião de oração porque ele é presbítero, ele não entendeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se vem à igreja porque a mãe manda, a mãe que manda os meninos vir para a igreja ali, ó. Não entendeu? Percebam que o versículo 5 diz para que tenham um mover no coração, as motivações sejam transformadas, para que a partir daí vocês voltem para a prática. Ou seja, quando eu racionalizo o meu coração, entendo as motivações do meu coração, eu mudo as minhas práticas. Simples assim. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Portanto, ele fala no final do versículo 5 o seguinte: agora, se vocês não mudarem o coração de vocês, eu venho aqui e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não mude o seu coração. Se você não muda o coração, provavelmente você não é igreja. Então eu moverei você da igreja. Verso 6 diz o seguinte, é muito interessante a construção do texto, porque agora ele vem para um outro sentido positivo, né? A psicologia vai chamar isso de método sanduíche. Você fala bem da pessoa, depois você aponta aquilo, tu aprendesse no banco, né? Quem é chefe de banco, essas coisas, sabe disso. O primeiro pão você elogia a pessoa, depois você vem e fala assim, mas, bem como está aqui, né? Porém, depois você vai lá e elogia de novo. Eu estou vendo o rosto das pessoas, parece que já aconteceu, né? Isso aí, estou parecendo. Ele vem e fala bem assim, contudo, a teu favor, tem que você odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são esses nicolaítas? Os nicolaítas eram falsos mestres que entravam na igreja e falavam que precisavam continuar a adoração ao imperador. E a imoralidade sexual do templo de Artemis ou de Diana pode continuar. Só que igreja com cheiro de heresia, que manda heresia longe, ele odeia as obras nicolaítas e o Senhor, novamente, positiva esse comportamento deles. E no verso 7, ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou falando para vocês não querem ouvir? Mas ele termina de um jeito espetacular, que é o seguinte, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mais um argumento da minha ideia de que a queda lá do primeiro amor está lá no Éden. Olha como volta. Quando se encontra com o primeiro amor, agora você vai comer da árvore da vida que se encontra no paraíso. Espera aí, vou explicar. Quando Adão e Eva pecam, ou seja, não cumpriram o que estava aqui em Gênesis 1:28, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos do jardim do Éden e eles perderam a opção de vir comer na árvore da vida. Mas agora, aquele que em Cristo vencer, esse volta a comer dessa árvore. Ou seja, volta para o primeiro amor. Vai conseguir voltar lá para o paraíso de Deus. Esse é o vencedor. A proposta do texto é,
Aquele que continuar confiando nas promessas de Deus, porque não é por obras, é por promessa, será dado um galardão. Muito melhor disso que nós vivemos aqui na Terra. Vamos à aplicação? Agora eu acho que vai ficar mais fácil de a gente entender na aplicação. Vamos lá. Primeira aplicação. Deus é quem tem o controle sobre a história. Domiciano pode se levantar, Domiciano pode ameaçar, Domiciano pode matar como matou muitos cristãos, mas a palavra de Deus é: Cristo está no meio da igreja. Então hoje nós temos muitos falsos profetas que ficam falando: olha, cuidado igreja, vão fazer isso com a igreja, vão fazer aquilo com a igreja. Em Noé nós temos uma promessa. Qual que é a promessa em Noé? Que a igreja será preservada até o final. Deus continua tendo controle sobre a igreja. Segunda aplicação. A ortodoxia, ou seja, o bom conhecimento das Escrituras, o bom entendimento da teologia, o bom entendimento da teórica teológica é muito positivo. Mas se perder a prática, não faz sentido. Como assim? É muito comum nós vermos igrejas extremamente ativistas, cheias de programações, cheias de coisas. Mas qual que é a motivação daquilo? E o ponto para mim é: se a motivação não é boa, se a motivação não é a adoração a Deus, as coisas perdem o sentido. Ela vai se acabando com o tempo, sozinha. Então, quando na igreja, os ministérios, as sociedades internas, ou qualquer movimento dentro das igrejas, vira somente aspectos de poder e de ações meramente, perdem o sentido. Porque o simples fato de fazer não significa que a gente acerta o cerne da questão. Porque eu conheço pessoas que não são crentes, por exemplo, como o sonho americano. Na década de 90, a proposta americana é muitos filhos, né? A gente estava até conversando sobre isso, não foi, Saruê? Hoje. Que ela falou que quando foi lá, as famílias americanas muito grandes. Mas isso não significa tanta coisa assim. Por outro lado, o tal do americano trabalha pra caramba. Mas isso não significa tanta coisa assim. A pergunta é: para que tudo isso? Minha proposta para a igreja é muito simples. Vá ao seu coração e faça a seguinte pergunta: eu estou fazendo isso tudo para quê? Por que eu trabalho? Por que eu quero ter filho? Por que essa correria de vida? Por que, estou olhando para o Francisco ali, eu estou lembrando do Francisco, quando ele estava instalando as placas solares ali. Um sol danado, o cara lá em cima do telhado. Por quê? Para que o Elias está aqui, ó, tocando?
Por que que ele faz isso? Por que que o Alberson está aqui tocando, as meninas estão cantando, o Joames está ali tocando bateria? Por que que estão fazendo isso? Essa é a grande pergunta da igreja de Éfeso. Vocês perderam o propósito pelo qual vocês foram criados. Vocês fazem por fazer, vocês fazem por riqueza, vocês fazem porque vocês querem elogios, vocês fazem porque vocês querem ser aceitos na comunidade que vocês vivem, vocês ficam buscando aprovações dos outros, você de madrugada abre a geladeira para comer um doce, já estou falando meus pecados aqui, para abrir comer um doce lá, porque você se satisfaz no açúcar. E Deus? E Cristo? E o propósito pelo qual nós fomos criados? Está onde? Terceira e última aplicação. E bem direta. É a seguinte. Nessa caminhada da vida que cada um traça, onde foi que você se perdeu? Pastor, eu fui criado na igreja, chegou um determinado momento que eu fui me perdendo. Eu fui me perdendo. E agora Deus para mim virou, na verdade, um objeto de sorte. Quando eu preciso de sorte, aí eu lembro de Deus. Mas a minha vida não adora mais a Deus. Eu adoro outras coisas. A minha vida busca outras coisas. Ela é saciada por outras coisas. Então eu quero fazer exatamente isso. Eu quero fazer com que você se lembre assim, onde foi que eu me perdi no meu propósito de vida? Onde foi que eu achei que minha vida era o meu trabalho? Onde foi que eu achei que minha vida era a minha família? Onde foi que eu achei que minha vida era o trabalho na igreja? Porque tem gente que está dentro da igreja e se perdeu. Virou automático. Onde se perdeu? E eu vou contar uma coisa para você. Pensa num negócio que eu tenho medo. É de um dia eu me deparar com uma realidade que vira aqui todo domingo. Virou automático. Porque vocês, inclusive, olham para mim e falam assim, mas é o seu trabalho. Será que nesse momento eu estou trabalhando? Ou eu estou adorando ao Senhor? Faça essa pergunta no seu coração. Nós estamos tentando criar as crianças no sábado animado dentro dessa proposta. Eu não quero que o Davi, vou usar o exemplo do Davi, tá, Ana Paula? Ele não está aí não, né? Ele saiu, né? Eu não quero que o Davi obedeça a Ana Paula, senão ele vai apanhar. Eu quero que o Davi obedeça a Ana Paula, porque ele ama o Senhor. Isso é o objetivo da nossa vida. Se você, hoje, se deparou com a realidade dos Éfesos, bem-vindo ao clube. Tamo junto. Só que o versículo 5 diz o quê? Abre aí, Vitor, por favor. Lembra-te, pois, onde você caiu. Mas não só lembra. Arrependa-te e volta lá para o princípio do motivo pelo qual você foi criado. Volta lá. Mas não volta com saudosismo não, tá?
Volta com integridade de coração ao Senhor. Abaixa sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pergunte ao Senhor onde foi. Volta lá. Pai de amor, nós estamos aqui mais uma vez. Mais um domingo onde a gente se depara com um espelho chamado as Escrituras. E mais uma vez nós somos confrontados. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se somos confrontados é porque o Senhor nos ama. Porque como vimos na semana passada, o Senhor disciplina a quem ama. Fala ao teu povo. Não nos deixe cair na tentação de cumprirmos a lei por cumprir. De vir à igreja por vir. De ser presbítero por ser. Mas também não nos deixe cair na tentação de abandonarmos ao Senhor, de viver uma vida completamente longe da lei do Senhor. A minha oração nessa noite é que o Senhor traga a igreja para o propósito pelo qual ela foi criada, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da motivação verdadeira, que é a adoração a Ti. Para aquelas pessoas que estão desanimadas no Senhor, reanima. Para aquelas pessoas que estão em rebeldia contra o Senhor, reconcilia. Traz de volta. Traz de volta. Porque nós queremos voltar ao primeiro amor. Nos ajuda. Nos dá força. Que o Espírito Santo do Senhor nos guie para essa restauração em Cristo Jesus. Amém e amém.